Há pelo menos dois equívocos sérios no que diz respeito à relação entre política de um lado e religião de outro. O primeiro tem a ver com aquele que faz o discurso religioso uma espécie de marketing eleitoral. Ou seja, aquele que se utiliza do imaginário místico, religioso, para lançar candidaturas, construir lideranças, com perfil messiânico, inclusive. Tem a ver com a instrumentalização do espírito religioso em favor de causas estritamente partidárias, eleitorais. É o que ocorre, por exemplo, com parcelas significativas das igrejas evangélicas no Brasil, seus bispos, pastores, candidatos. Em razão de suas doutrinas e costumes muito conservadores, acabam por servir de base e se retroalimentam também para candidaturas também muito conservadoras, algumas reacionárias mesmo. Partem da ideia de uma salvação do mundo que exige mais mudança de costumes e menos mudança de princípios. Algo que esbarra no messianismo e, infelizmente, no oportunismo também. De outro lado, há o equívoco dos que pretendem neutralizar a religião, como se religião nada tivesse a ver com política. Partem do princípio de que a religião cuida das questões estritamente espirituais, divinas, enquanto que a política cuida das questões materiais, humanas. Como se fosse possível existir uma distinção entre esses supostos dois mundos, pretensamente opostos, antagônicos entre si. Se bem que esse tipo de discurso, em geral, serve também para fortalecer aquele primeiro. Um bom jeito, atualmente, de ser partidário é dizendo que não é político. Vale lembrar que o Novo Testamento, na Bíblia cristã, para ficar no exemplo da religião maior no país, faz referência a um reino de Deus. Ou seja, a presença de Deus no mundo, na fé cristã, se dá efetivamente através de uma existência política, por meio de um reinado. Do contrário, outro termo que não reino seria utilizado. Além disso, vale resgatar também o significado da cruz, que antes de se tornar estritamente um símbolo religioso e quase inofensivo, diga-se de passagem, atualmente, era um instrumento da estrutura jurídica e penal do Império Romano do século I, como ferramenta de tortura e morte para os condenados. Jesus foi morto numa cruz, exatamente por ter pregado um reino. E o fez pela via política, sim. Não o fosse, não seriam Caifás, Pilatos, os seus algozes. Dessa forma, na tradição cristã, e o mesmo vale para as muitas famílias religiosas que há pelo mundo afora, política e religião são co-irmãs. Toda a espiritualidade que se reconhece como um instrumento de transformação profunda da pessoa, a conversão, e da sociedade, a renovação, a transformação, a revolução, é necessariamente uma espiritualidade política.